levava. A noite de São Bartolomeu. 337 Corra, senhorita. Eis seu salvador. Mais tarde lhe contarei do terrível perigo do qual a livrei hoje, disse Henrique ajudando Diana a colocar a capa e a máscara. O cigano não duvidava ser René o homem mascarado. Sabendo do aparecimento de Saur Montecedar dentro de 1 hora e o Visconde, conforme o combinado, mais tarde, se René havia aparecido tão cedo, significava o aviso ter chegado a tempo. Em todo caso, o anel eliminava qualquer suspeita. Por isso Henrique, sem vacilar, ergueu Diana e a colocou nas mãos do homem, pronto para recebê-la de pé no barco. Quando quis se unir a eles, descobriu ser bem mais difícil sair do quarto do que entrar nele. Subitamente o homem do barco, mostrando muita pressa, deu-lhe um pesado saco de ouro e disse, obrigado. A seguir, sem esperar a resposta, tomou os remos e, em questão de segundos, o barco sumiu na escuridão. Quando, finalmente, o cigano conseguiu passar pela janela e chegar à outra margem, vencendo o fosso, tudo ao redor era silêncio. Diana e seu raptor tinham desaparecido. Caramba! Agora, moleque, ninguém mais irá tirá-la de você. Puxa! Como o pequeno Visconde correu! Pensou consigo mesmo Henrique, rindo sozinho. Que pena eu não poder ver sua cara, Briande, quando encontrar o ninho vazio. No entanto é hora de cuidar das minhas equimoses. Espere só minha desforra. Muito contente por ter alcançado seus objetivos, o cigano se dirigiu a uma pequena pousada ali nas redondezas. 338 O casamento saindo do barco, Diana viu seu pai esperando junto a uma liteira, acompanhado por numerosa escolta. Louca de alegria, se atirou a seus braços, e ele, emocionado, a beijou. Depois a conduziu à carruagem, e disse, rápido. Rápido, minha filha, se você estima a vida de seu salvador. Como num sonho, Diana permitiu assentassem na carruagem. 2 senhores montaram nos cavalos e o pequeno cortejo rapidamente subiu o bosque circundante da cidade. Quando a cortina da cabine foi aberta, a moça viu uma pobre igreja situada nos limites do povoado. Havia cabanas humildes, mal distintas na escuridão. Esses detalhes externos, contudo, deixaram de infundir temor na jovem, quando o noivo a tomou pela mão e a conduziu à igreja, onde se colocaram no altar 340. Aliviada, deixou que a levassem à sacristia, onde logo foi assinado o documento. A seguir, aflita de curiosidade, voltou à igreja que era iluminada apenas por 2 velas de cera, ardendo no altar. O velho padre, nitidamente nervoso, concluiu rapidamente o casamento dos jovens mascarados. Em 15 minutos o rito fora realizado. O marido acomodou Diana na carruagem e, conduzindo o cortejo nupcial, se pôs a caminho no mesmo minuto. Diana não conhecia o castelo de Beauchamp. Admirada, viu com prazer seu novo lar ser uma enorme fortaleza, de espaços amplos e ameaçadoras fortificações, tendo um aspecto incomparavelmente mais imponente que esse do castelo d'Army. O vestíbulo e a escada principal estavam bem iluminados. Nos degraus, criados luxuosamente vestidos se colocavam em fileiras. Tire sua máscara agora, cochichou o barão ao ouvido da filha, quando o marido lhe tomou a mão para conduzi-la pela escadaria. A jovem esposa obedeceu mecanicamente. Na sua excitação não percebeu o esposo haver ficado com a máscara e os criados não levarem a flor branca e azul dos Beauchamp, mas sim, branca e verde. Todos estes detalhes lhe passavam desapercebidos, quando ela passou pela longa sequência de aposentos luxuosamente mobiliados e entrou, por fim, num grande dormitório revestido de um tecido verde de flores de ouro. Ao fundo do quarto, destacando-se sobre um patamar havia uma grande cama adornada de brasões. Fechando a porta, Diana tomou a mão do marido e nervosamente apertou. Meu caro René, disse ela emocionada. Permita-me uma vez mais agradecer sua grandiosa generosidade. Você ainda não sabe ter me salvado hoje de um duplo. A noite de São Bartolomeu. 341 Perigo. Graças a você me livrei de 2 malditos. Toda a minha vida me devotarei em provar minha fidelidade. Ao não receber resposta, ela elevou os olhos e, admirada, olhou para o mascarado de traje azul de veludo, emoldurando a figura alta e delgada.
Ele estava bastante nervoso e a sua mão tremia um pouco quando disse, tirando a máscara lentamente: espero, Diana, não mude seu sentimento de gratidão para aquele que a salvou do duque, mas não vai você tomar o nome do visconde sim daquele que somente lhe oferece amor e fidelidade. Ao ouvir esta voz e ao ver o rosto pálido de Briand, Diana gritou de medo e pulou para trás, apoiando-se instintivamente na mesa. Mas essa sensação de fraqueza não se prolongou senão alguns segundos. Pálida, com o olhar vidrado, se atirou ao conde, segurando-o pelo braço gritava, devorando com os olhos: você é o homem com quem me casei, sim, Diana, sou eu. Estamos definitivamente unidos. Pelo amor de Deus se acalme, traidor, desonesto barão de Mailor, dizia Diana em atos brados, com voz trêmula. Desgraçado, casou-se na Espanha pensando ter matado sua esposa por lei. Assassino de Raul, sua voz se quebrou, porém seu rosto branco e seus olhos ardendo de asco o assustavam. Um impropério escapou dos lábios do conde. Seu pressentimento não o havia enganado, de alguma maneira incompreensível o maldito Henrique se salvara e havia se vingado dele entregando. No entanto percebeu precisar naquele momento, mais do que nunca, de todo o seu sangue frio. Sufocando a fúria desencadeada dentro de si, respondeu com calma. 342 É verdade, eu sou o Mailor. Mas você não tem uma única prova e me disponho a corrigir meu delito lhe restituindo nome e título pertencentes a você por direito. Diana riu. Você chama a armadilha covarde de hoje de corrigir seu erro. Está enganado, traidor repugnante, se pensa que serei conquistada com semelhante coação. Irei ao rei, lhe contarei seus crimes e exigirei justiça. Não ficarei nem mais um minuto neste castelo. Fora de si, pálida, ela se lançou à porta gritando com voz irreconhecível: pai! Pai! Venha cá! Em 2 saltos Briand a alcançou e a segurou pelos braços. Pare, Diana! Não se esqueça de que minha paciência também tem limite, disse ele em tom grave. Você aí será a condessa de Saurmont. Você não irá ao rei, mas ficará comigo, comportadamente, como minha mulher legítima. Esta é minha vontade e a ensinarei a respeitá-la. Vamos. Volte-se, seja sensata. Ao som dessa voz irritada, metálica e diante de uma figura tão cruel e imperativa, Diana subitamente foi tomada por uma fraqueza, caindo desmaiada no tapete. O conde se pôs de joelhos e por um minuto a examinou com um olhar carrancudo e demente. Uma terrível sensação de anarquia e paixão encheu seu peito. Depois de erguê-la rapidamente, cobriu de beijos a pequena boca pálida, pois naquele minuto não podia repeli-lo com ódio e desprezo. Finalmente você é minha. Nem o céu, nem o inferno poderão nos separar. A noite de São Bartolomeu. 343 Briand assobiou alto e quase no mesmo instante se abriu uma porta lateral pela qual uma jovem camareira adentrou o quarto. Vendo sua nova senhora estendida no chão, a camareira soltou uma exclamação de espanto e surpresa. A condessa se sentiu mal de cansaço. Ajude-me, Nanon, traga-a de volta, ordenou Briand parando assim os gritos da empregada. Esta se dirigiu ao vestiário e trouxe as roupas de sua senhora. O conde levantou a esposa e a sentou na poltrona, rodeando-a de almofadas. Com a ajuda da camareira, pegou um pesado manto de cetim, soltou os cabelos e a vestiu com uma larga roupa de seda branca. Os longos cabelos loiros de Diana se soltando, a rodearam como um brilhante vestido. Ao contemplá-la um fundo suspiro saiu do peito de Briand. Nunca vira tão maravilhosa como nesse instante. Nanon friccione as mãos da condessa e dele sais para cheirar. Não a deixe nem por um segundo. Quando vier o vinho você a fará beber, disse enquanto se dirigia para a porta. Com passos rápidos Saurmont se dirigiu à sala de visitas, achou ser conveniente conversar imediatamente com Darmy contando-lhe o acontecido. Seria melhor ele próprio contar ao barão seu passado, antes de Diana fazê-lo. Não encontrando Darmy na sala de estar, Briand se dirigiu à sala de jantar onde viu o barão sentado diante de uma mesa servida e saboreando, com os olhos, diversas iguarias. O tom alegre de sua voz indicava seu feliz estado de espírito. Obviamente não havia ouvido os gritos de Diana. Venha, barão, preciso conversar com o senhor, disse o conde, levando-o a um canto do salão.
344 De que se trata? Sou todo ouvidos, perguntou o barão vendo seu genro franzir as sobrancelhas. Quero lhe fazer uma pequena revelação, caro barão. Espero sua condescendência para comigo, em memória de nossa larga amizade. Seja franco, caro Briand. Concordo com tudo antecipadamente, disse o barão apertando fortemente a mão do conde. Um sorriso malicioso surgiu nos lábios do conde. Há 16 anos sou seu genro, murmurou nos ouvidos de Darmy, sou o falecido barão de Mylor. Se uma bomba houve caído aos pés do barão, não o teria assustado tanto. De boca aberta e barba eriçada, ele pulou para trás, como... Você Mylor. O marido de Diana, balbuciou ele, e ela sabe disso? Perguntou o barão apavorado. Sem dúvida. Do contrário não lhe teria contado, não por falta de confiança, é claro, mas pelo desejo de poupá-la de desgostos, acrescentou Briand, pois precisava do barão e faria de tudo para ganhar sua confiança. Infeliz. E se for descoberto ser você também o falso conde de Saurmont, disse o outro, acalme-se. Meu erro da mocidade foi tentar ser barão de Mylor, porém, logo ao receber a herança do tio espanhol, ele morreu. Com você fala, o verdadeiro e único conde Eustáquio Briand de Saurmont, legalmente herdeiro e possuidor do nome do título, disse rindo com gosto o conde. Briand ainda falava quando o barão puxou de encontro ao peito e quase o sufocou no abraço. A noite de São Bartolomeu. 345 ó. Agora estou tranquilo e contente. Tudo que se refere ao maldito Mylor está sepultado, caro Briand. Mas me diga, como Diana recebeu esta notícia, acrescentou o barão, segurando a mão de Briand amigavelmente. Lembre-se de que ela quase o reconheceu da primeira vez de sua vinda ao nosso castelo, que memória fantástica. Quem o entregou? Um vagabundo infeliz, meu devedor de muitos favores. Porém isso fica para depois, precisamos acalmar Diana com urgência. Ela está fora de si de tanta irritação. Para isso conto com o senhor, barão. Espero por sua autoridade de pai ter mais sucesso do que minhas explicações. Darmy nervosamente alisou a barba. Temos uma tarefa nobre em nossas mãos. Se ao menos eu fosse o único a saber desta história. Diana é uma criança tonta, não compreende sua felicidade. Não dá valor à nobre generosidade de um cavalheiro, permitindo a ele corrigir moralmente o erro cometido e lhe restituir a posição e o título pertencentes a ela por direito. Eu, naturalmente, ainda mais o respeito pela luta árdua sustentada nesta situação. Seguirei os exemplos de bondade e generosidade até com os quais você se esforçou em corrigir seu erro de juventude, relacionando-se conosco com tamanha amizade e prestando à nossa família serviços tão importantes. Creia em mim, Briand. Lamento profundamente a cegueira e teimosia de Diana e farei tudo o que estiver ao meu alcance para convencer esta birrenta, terminou Darmy, apertando calorosamente a mão de Briand que respondeu do mesmo modo. Nesse minuto, o panegírico do barão lhe foi muito agradável. 346 Queria convencer a si próprio estar sendo generoso e, mais importante, convencer Diana disso. Eu lhe agradeço, barão, por tão bem me ter compreendido. Mas, antes de conversarmos com Diana, vamos nos preparar um pouco. Vou dar a ela algo para beber. Ele mesmo esquentou a taça de vinho, colocou na bandeja de prata ao jantar, mandando a pajem levar tudo isso à esposa. Depois o conde se sentou à mesa servindo-se de um pedaço de carne de caça, mas não tinha fome. Apoiou o cotovelo na mesa e ficou observando Darmy comer com verdadeira ânsia e beber uma taça após outra, ganhando coragem para a conversa com a filha. A expressão do barão era nervosa. Chupando a asa do fazão, ele, na realidade, estava entregue aos pensamentos, refletindo em sua posição desconfortável. Astuto e hábil caloteiro, temia o olhar inocente da filha, a qual queria convencer a amar o homem que a saqueou, jogou em defesa e faminta morte, traiçoeiramente, matou seu noivo. A voz serena da consciência sussurrava Darmy ter ele pela segunda vez se intrometido criminosamente na vida da filha, cujo futuro havia submetido à crueldade de seus interesses egoísticos. Fosse como fosse, o barão por todos os meios arrastou o minuto de explicações com a filha e Briand por 2 vezes o lembrou do prometido.
Por fim Saurmont teve de levar, quase à força, o barão à porta do quarto onde Diana dormia. Após liberar os dois criados, o conde começou a andar impacientemente pelo aposento, à espera de que o barão chamasse. A noite de São Bartolomeu. 347 passou-se um quarto de hora. Briand esperava tenso. Aos seus ouvidos chegou o som abafado de uma voz irritada. Obviamente a conversa tinha sido das mais tumultuadas. De súbito, ouviu-se a voz aguda e cortante de Diana, como: papai. Você o perdoa? Esse maldito assassino traiçoeiro, se é assim, você é cúmplice e teve participação na asquerosa armadilha de hoje. Não restam dúvidas de sua ajuda a assassinar René, para que ele não pudesse aparecer e me libertar de seu honrado amigo. Darmy respondeu algo incompreensível, mas Diana gritou: mentira! Mentira! Fora! Saberei encontrar o rei sem você para exigir justiça. Haverei de lhe contar tudo. Passado um minuto a porta se abriu ruidosamente e por ela Darmy saiu voando, como um relâmpago. Suas faces estavam vermelhas e seus cabelos despenteados. Nada, não pude fazer nada. Ela não quer ouvir nenhuma razão. Veja por si mesmo se pode fazer alguma coisa, disse ele suspirando. Antes que Briand respondesse algo, o barão o tomou pelo ombro, o empurrou para dentro do dormitório e fechou a porta. Bastante irritado, Briand parou por um minuto e depois procurou os olhos de Diana. Absorta na oração, coberta com a capa dourada de seus cabelos soltos, a jovem parecia completamente alheia em sua terrível aflição. Talvez ela nunca tivesse estado tão bela quanto nesse momento, revelando postura tão grandiosa em seu estado de desespero. 348 O coração de Briand batia com força, foi-lhe ao encontro e, inclinando-se diante dela, disse com voz trêmula: Diana. Perdoe-me, esqueça o passado. Quero corrigir todo o mal que lhe causei. Eu nunca o perdoarei. A noite terrível no bosque e a morte de Raul, gritou ela. Estamos separados por um abismo. Paz e desculpa são impossíveis entre nós. Suma daqui. Você não tem sobre mim nenhum direito. Cínico. Não se importa com os sentimentos dos outros. Ainda não compreendeu o que me inspira, sendo diante de meus olhos amante de minha madrasta. E agora meu pai, abandonando sua própria honra, traiçoeiramente me entrega a você. Oh! Como sou infeliz! Ela prorrompeu em pranto e, tomada pelo desespero, levou as duas mãos à cabeça. Briand ficou vermelho, com o sangue lhe subindo à cabeça. Criança idiota! Não me irrite! Você brinca com fogo, disse ele com a voz alterada. Hoje adquiri sobre você um direito sagrado, traiçoeiro. Repugnante! Interrompeu-o com desprezo Diana. O amor não mede os meios. Já está feito. Meus direitos sobre você estão sacramentados pela Igreja e assegurados por documentos. Perante as pessoas e Deus sou o seu marido. Não tolero estar me repelindo e me tratando como no primeiro encontro. Acate o inevitável. Ele continuou e disse a Diana para se acostumar com ele, mas, quando tentou beijá-la, foi repelido à força. Recuando alguns passos, ela gritou com o olhar de louca: não me toque. Assassino repugnante. Você só me inspira medo e nojo. A noite de São Bartolomeu. 349 E mais um passo e eu o sufocarei com minhas próprias mãos. Pensou ter encontrado uma vítima que não pode nem se defender? O sangue subiu à cabeça de Briand. A fúria e a paixão o privaram de uns segundos de calma. Então tomou Diana rudemente pelo braço e berrou: não me desafie, estúpida. Você tem de se curvar à minha vontade, do contrário, pregarei a certidão de casamento na cama e ordenarei às pessoas amarrarem a mulher que não me ouve, me repele e despreza meus direitos. Diante do olhar de mente cruel de Briand, Diana fechou os olhos e gritando assustada, deu um pulo para trás. E então, será sensata? Perguntou o conde atraindo-a para si. A moça se endireitou, empurrando e recuando alguns passos, falou com voz alterada: nunca. Furioso, Saurmont pegou o apito que usava para chamar os criados e assobiou diversas vezes. Logo se ouviram passos apressados, a porta se abriu e alguns criados e pajens pararam na soleira com tochas nas mãos. Venham aqui, gritou o conde.
Depois, voltando-se para Diana que petrificada olhava em silêncio para os empregados, ele perguntou baixando a voz, e então, linda caprichosa, vai continuar teimando? A moça nada respondeu, mas era fácil ver o crédito dado às ameaças do marido. Pálida, com o olhar imóvel, a boca semicerrada, ela desesperada, vagarosamente se aproximou dele. 350 então? Sim ou não? Repetiu o conde. Os lábios dela se mexeram, mas ela não pronunciou uma única palavra. O conde se considerava vitorioso e já olhava para trás, quase ordenando aos empregados que se fossem, quando, inesperadamente, sentiu um forte golpe nos quadris, quase perdendo seu equilíbrio. Aproveitando-se do instante em que o marido havia se virado, ela lhe tomou o punhal da cintura, cravando na altura das ancas, gritando com voz irreconhecível, morra! Assassino de Raul! O conde permaneceu imóvel por um minuto, depois conseguiu tirar o punhal do ferimento. O sangue escorria abundantemente sobre Diana e o chão, e Saurmont silenciosamente desceu a cama. De início os empregados ficaram estáticos de medo, lançando-se logo em seguida ao socorro de seu senhor. O conde abriu os olhos e com esforço, disse, guardem a condessa. Se ela sumir, vocês se arrependerão. E a sedução de René. Já há alguns dias no castelo de Beauchamp reinava a extraordinária atividade. O jovem proprietário o preparava para receber a esposa, imaginando todo tipo de melhoramentos feitos em curto prazo. Antes de tudo lhe parecia não ser correto estar com Diana nos grandes quartos de Marion. Por isso ele pôs em ordem o quarto de dormir de sua mãe e arrumou todas as obras de arte de luxo, que podia apressadamente arrumar. No dia marcado do casamento, pela manhã, René examinou pela última vez o ninho luxuoso, para onde, à noite, ele iria levar a mulher amada. Nessa vistoria o acompanhava Antônio Gilberto. Alegremente o Visconde mostrava pessoalmente os enfeites feitos para sua noiva. Há 4 anos o jovem médico não se separava do Visconde ao qual se sentia sinceramente ligado, seu apego à única filha de sua senhora era sempre igual e a união de Diana e René o fazia completamente feliz. 352 Terminado o exame do quarto de sua futura esposa e convencido de que tudo estava elegante e confortável, o Visconde voltou ao quarto de dormir, sentou junto à janela aberta e ainda outra vez lançou um olhar curioso em direção ao quarto. Esta visão lhe trouxe um sorriso. Ele não sabia ser neste mesmo quarto o lugar onde se daria o drama mais trágico de sua vida. Felizmente ele desconhecia o futuro. Naquele momento René esperava coisa bem oposta. Pouco a pouco ele caiu em profunda meditação. Diante dele passou rapidamente todo o passado, sua infância, o casamento com a traiçoeira Marion a quem tinha entregue o primeiro ímpeto de sua alma e ela pagou o amor dele com tormentos, traições e até tentativa de assassinato. Tremendo nervosamente ele passou a mão pela testa. Graças a Deus tudo isso tinha passado. Agora, com a imaculada e linda Diana começaria uma nova vida, tranquila e cheia de felicidade. Atormentado pela impaciência, o Visconde saiu 1 hora antes do horário em que normalmente costumava sair. Antônio Gilberto e 2 lacaios o acompanhavam, a liteira e a escolta estavam escondidos em sua casa em Angers. O caminho era longo, aproximando-se de Angers René sentiu cansaço e sede, então, passando em frente a um hotel sentiu o aroma apetitoso vindo de uma porta aberta. Parou o cavalo e informou Antônio Gilberto ser preciso descansar um pouco e permitir aos cavalos tomar fôlego, pois nessa noite ainda teriam muito trabalho. Monsieur. O Hotel Rabo do Diabo tem uma fama e, dizem, sempre está cheio de pessoas suspeitas. Já estamos perto de Angers e lá o senhor poderá descansar 1 hora, assinalou Antônio. A noite de São Bartolomeu. 353 René, com curiosidade, olhou a placa que retratava um grosso rabo preto, terminando em tom vermelho fogo. Este rabo parece muito com um salsichão e está despertando meu apetite, disse ele rindo. Se lá existem pessoas suspeitas, perigosas para qualquer gente pobre ou viajante solitário, então 4 pessoas armadas vão mantê-los em um temor seguro, acrescentou saltando para o chão.
Ele se sentou à mesa, pediu uma garrafa de vinho e um pedaço de caça e começou a examinar o cômodo naquele momento quase vazio, pois apenas no canto oposto estavam sentadas atrás de suas canecas de cerveja duas pessoas mal vestidas. Perto deles, apoiada na mesa havia uma mulher magra que imediatamente chamou a atenção do Visconde. Era uma criatura muito jovem, delicada, esbelta e tão meiga quanto feia, negros cabelos espessos, da cor do azeviche emolduravam o rosto de coloração de bronze, os olhos grandes e ardentes, a boca purpúrea com um sorriso provocante lhe davam uma beleza um tanto demoníaca. Ela estava vestida com uma saia raiada viva e um corpete de veludo, suas mãos bonitas estavam descobertas e os dedos bronzeados dedilhavam a mandolina 78 pendurada em seu pescoço. Ah! Que moça maravilhosa! Exclamou René involuntariamente, sempre admirador apaixonado da beleza. O ouvido apurado da cigana percebeu a exclamação 354. Ela enrubesceu e, aproximando-se do Visconde, perguntou com profunda reverência: "O senhor permitiria eu lhe cantar uma canção?" "Naturalmente. Cante, encantadora criança, e dance também, se você é experiente nessa arte", respondeu o Visconde com um sorriso. A cigana rapidamente tirou a mandolina e, agarrando o tamborim, começou uma daquelas danças atraentes, cujo segredo ainda é conservado entre os nômades daquela raça. René com um olhar ardente seguia. Tendo provado o vinho espanhol trazido pelo taberneiro, ele se admirou muito de que em tal lugar perdido existisse bebida tão boa. Acabada a dança, a cigana se aproximou da mesa, sua face morena estava corada e seu colo ofegava muito. Os grandes olhos negros dela lançaram em direção do jovem 78. Instrumento musical de cordas, variação do bandolim. Dick. Aurélio. N.R. Um verdadeiro olhar significativo. A moça era de fato sedutora. René, não escondendo absolutamente sua admiração, tirou 2 moedas de ouro e as atirou no tamborim. A cigana balançou a cabeça e, lançando as moedas na mesa, disse em tom carinhoso: "Em lugar do ouro, admirável senhor, dê-me um gole de vinho da taça onde seus lábios tocaram e Topsy ficará feliz." O rosto de René pouco a pouco ficou todo vermelho e seu atrevido olhar ardente como que aumentaram em direção ao rosto bonito da cigana. "Ah! Seu nome é Topsy. Estou vendo não lhe faltar astúcia. Venha para cá, sente-se ao meu lado e beba." Rápida e graciosa como uma lagartixa, a moça deslizou em direção ao banco e agarrando-se ao jovem, bebeu de sua taça. A noite de São Bartolomeu. 355. René abraçou-lhe a cintura fina e lhe beijou o ombro desnudo. Com crescente descontentamento Antônio Gilberto observava esta cena. Diante dessa última amabilidade, ele enrubesceu fortemente. Revoltava-o a ideia de que esses lábios que dentro de algumas horas iriam beijar a cândida Diana, eram profanados com o contato da vagabunda cigana. Mas que fazer? Furioso, ele saiu do quarto e olhou para os cavalos. Nesse mesmo instante se convenceu de estarem eles completamente descansados, voltou ao hotel para informar ao Visconde tudo estar pronto. Para sua grande surpresa, o banco estava vazio e René e Topsy tinham sumido. Vendo seu espanto e impaciência, o taberneiro, maliciosamente lhe deu uma piscada. "Tenha paciência, Monsieur, a bela jovem e o magnífico senhor estão lá em cima", e ele mostrou a escada. "Eles sem dúvida logo voltarão." Enraivecido, Antônio Gilberto estava indignado e andava pelo quarto. Como o Visconde estivesse demorando, ele decidiu subir. Entrou num longo corredor onde havia 4 portas, 3 delas estavam abertas e a quarta estava fechada por dentro. Mr. René. Já é hora de partir. Os cavalos estão prontos. Conseguiremos chegar a tempo. Gritou Antônio batendo na porta. Não conseguindo resposta, ele bateu mais forte e repetiu. 356. Apresse-se, Monsieur, ou chegaremos muito tarde. Tudo estava silencioso. Uma trágica intranquilidade tomou conta do médico. Já não teriam matado René? A cigana era suspeita e seus 2 acompanhantes haviam sumido da taberna. Arriscando provocar a fúria do Visconde, Antônio resolveu arrombar a porta. A agitação lhe dobrou as forças e a porta se despedaçou em 1000 pedaços. A chama fumegante de uma vela iluminava o quarto.
Na cama estava deitado, seminu, René. Mesmo ao primeiro olhar Antônio se convenceu de que a roupa, armas e objetos preciosos tinham desaparecido junto com a cigana. No primeiro instante ele pensou que René estivesse bêbado, dormindo. Inutilmente sacudiu. Ele nem se moveu. De sua boca saía um aroma estranho, picante, convencendo o médico de que ao vinho tinha sido adicionado forte substância narcótica. Evidentemente havia sido montada uma armadilha ao Visconde, com o objetivo de atrapalhar seu casamento com a angelical Diana. Um terrível desespero tomou conta do fiel servidor. Completamente abatido, ele sentou junto à cama. Mas logo seu caráter enérgico levantou. Ele resolveu se dirigir pessoalmente à igreja e avisar Darmy sobre o atraso inesperado e levá-lo com Diana ao castelo de Beauchamp, onde ninguém procuraria a jovem e onde, na manhã seguinte, se poderia realizar o casamento. Animado com a nova decisão, ele desceu e ordenou a um servo procurar os cavalos e a outro tomar conta do senhor. Depois, a toda carreira, correu para o lugar de encontro. A noite de São Bartolomeu. 357. Quando seu cavalo, já espumando, parou em frente à igreja, ele viu estar ela fechada, mas na casa do sacerdote ainda cintilava uma luzinha. Não vacilando um minuto ele se dirigiu para aquele lado. Depois de longa conversa ele foi admitido na casa do sacerdote. Surpreso, quase aterrorizado, Antônio soube que um casamento secreto tinha sido realizado e que, assim como o noivo, a noiva não tinha tirado a máscara. O sacerdote não podia dizer nada sobre suas personalidades, mas acreditava serem aquelas pessoas de quem Gilberto falava. Apiedado do infortúnio e intranquilidade aparente do jovem médico, o respeitável ancião trouxe os livros religiosos e, não acreditando em seus próprios olhos, Antônio leu o registro do casamento realizado entre Eustáquio Brinde, conde de Saurmont e Diana, viúva do barão de Mailor. Em seu sombrio desespero Antônio pulou para a cela. Pelo visto tinha-se levado a efeito uma astuta intriga e a confiante Diana fora enganada pela aparência. Briand e René tinham a mesma estatura e ela pensava estar se casando com Beauchamp. Viajando através de Angers, o médico pegou no hotel de Beauchamp novas roupas para seu senhor e depois se dirigiu vagarosamente de volta ao hotel de má fama. Quando ele chegou René ainda dormia, pálido como morto, ao redor dos olhos tinham se formado círculos escuros e um tremor nervoso percorria seu corpo. Diante desta aparência Antônio deixou escapar uma surda surpresa. Ah! Monsieur! O que fez? Diana se tornou vítima de uma intriga infernal. No atual minuto ela se tornou a condessa de Saurmont, disse tristemente Antônio. 358. Não diga. Como pode acontecer semelhante coisa? Exclamou René com voz rouca, acordando. Quando o médico lhe contou tudo, quanto sabia, o Visconde segurou com as duas mãos a cabeça e algumas lágrimas de raiva e vergonha rolaram pelo rosto. Vi agora o resultado de sua aventura amorosa, como um estúpido ele tinha caído numa rede armada e traiu sua noiva, tendo confiado a honra dela às mãos de abominável pessoa. Foi dominado por um ódio insensato em relação a Saurmont e decidiu nesse mesmo dia chamá-lo à luta até a morte. Procurando não pensar nos excelentes planos de vingança, o Visconde voltou para seu castelo sombrio e pensativo. Quando estavam se aproximando da clareira Cruz Negra, uma pessoa indo numa mula os encontrou. De onde o senhor está vindo tão cedo? Perguntou o Visconde, reconhecendo o velho médico Luca do castelo de Saurmont. Senhor, lá aconteceu uma desgraça. Ontem à noite o conde se casou. Passada uma hora de seu regresso ao castelo sua companheira o apunhalou e ele morreu, exclamaram ao mesmo tempo René e Antônio. Não, embora estivesse por um fio para isso acontecer. A agudo esposa lhe cravou o punhal nos quadris, mas a lâmina escorregou para o lado. O ferimento é sério mas não mortal. E a condessa? Perguntou Antônio com a voz tremendo. A noite de São Bartolomeu. 359. Inicialmente eu pensava que ela perderia o juízo, tal era sua agitação. Dei então um narcótico forte, mais tarde veremos. Mas permita que eu me despeça, senhor Visconde. Preciso visitar alguns doentes difíceis e à noite devo estar novamente no castelo de Saurmont.
René e seu médico, não trocando palavra alguma, voltaram ao castelo. O Visconde estava completamente abatido com a desgraça provocada por sua leviandade. Além disso, a mistura feita para ele no vinho, com substâncias tão fortes quanto nocivas fazendo sentir-se mal, fê-lo de madrugada ter febre e delírio. Em muitas semanas seguintes René esteve próximo da morte. Se conseguiu sobreviver foi graças ao tratamento e sacrifício de Antônio Gilberto. Por fim, após a longa doença é que começou aos poucos a se restabelecer. Graças ao tratamento do velho médico e de sua jovem e forte natureza, Diana logo se restabeleceu de seu estado doentio. Um sombrio desespero substituiu a excessiva agitação. Por horas ela esteve deitada calada, com os olhos fechados e durante vários dias nada comeu. Ela sabia estar prisioneira, sob vigilância severa. Saurmont estava vivo, mas ela nada perguntava sobre ele nem sobre o pai que não via desde a noite fatal. Mas, em compensação, de Gabriela ela soube de todos os detalhes da aventura de René. Uma bonita camareira recebia todas as notícias através de Antônio Gilberto, não deixando de informar sua senhora sobre toda a maldosa astúcia do conde, que tinha tramado tal armadilha diabólica. A camareira procurava de todas as formas justificar o Visconde, mas tudo em vão, pois 360 Diana, implacavelmente, condenava duramente o comportamento vil do jovem. Ela suspeitava até que René, ele próprio, tinha arranjado encontro com a cigana para ter motivo de se embebedar e se livrar da obrigação, o que, segundo ela, Diana, acentuava a atitude leviana do Visconde. Gabriela tentava inutilmente convencê-la de ter sido quase envenenado, estar doente em vista de sua infeliz loucura e seu desespero ser ilimitado. Diana nada queria ouvir, não permitindo desculpas. Por fim proibiu Gabriela pronunciar o nome do Visconde. O estado de alma da jovem mulher era terrível, o sentimento de solidão a atormentava muito. Não falando mais sobre René, até o pai era, em sua relação, um traidor. Ela tinha sido dada para Saurmont de corpo e alma. Nessas horas de desgosto, a lembrança de Raul despertava nela uma nova força, mas agora ela, por toda a vida, estava ligada ao assassino de sua felicidade e de seu futuro. Por 3 semanas a vida de Briand esteve em perigo, e, depois ainda, dias se passaram para que voltasse a si, recobrando os sentidos. Sentia todo o corpo machucado e os órgãos sensíveis. Inutilmente ele tentava se explicar por que estava deitado na cama se sentindo tão fraco. De repente seu olhar pousou no Barão João, que estava sentado numa poltrona à cabeceira e visivelmente mergulhado em pensamentos desagradáveis. Então o conde recobrou a memória e, sem dificuldade, chegou até a mão de Darmy. Este rapidamente se voltou e exclamou contente, até que enfim o senhor está me olhando como pessoa sensata. Graças a Deus o delírio passou. Agora tudo irá bem. Fique calado. Está terminantemente proibido de falar, acrescentou, vendo que o conde queria expressar algo. A noite de São Bartolomeu. 361 Calma. Estarei às suas ordens até suas forças se restabelecerem. Uma palavra. Onde está Diana? Murmurou Briand. O barão enrugou as sobrancelhas. Acalme-se. Diana está no castelo e com saúde. Desde esse dia o conde começou a melhorar. Em 15 dias se levantou. Havia retornado toda sua presença de espírito e sua energia natural. O barão lhe contou que ao tempo de sua agitação provocada pela ferida, Diana tentava fugir, mas ele, como seu pai, impedia tal loucura. Seria realmente loucura Diana tentar fugir, mas então João tinha ordenado que a vigiassem, e, após alguns ataques de fúria, Diana caiu numa sombria apatia. Eu não a tenho visto desde a fatídica noite, continuava Darmy. Isso provocaria, apenas cenas desagradáveis. Ela queria me forçar a lhe devolver a liberdade e o senhor está entendendo, meu querido amigo, que seria difícil lhe recusar isso. Guardei a esposa para o senhor, o restante será trabalho seu. Briand não respondeu, apenas lhe apertou a mão. Nas longas horas quando a fraqueza o obrigava à inatividade, o conde refletia sobre os recursos que tinha em mãos para fazer entrar em acordo a esposa, cujo ódio ameaçava a cada momento com a morte.
Afinal ele chegou à conclusão de que Darmi deveria ajudá-lo a amansar Diana. Isso não seria agradável ao barão, certamente, mas, por dinheiro, João concordaria com qualquer coisa. Passados alguns dias surgiu uma oportunidade de se tocar no assunto 362. Penso que em breve estaremos nos separando, assinalou Darmi, os olhos semicerrados, recostando-se para trás. Enquanto eu cuidava do senhor perdi muito tempo e abandonei meus negócios, sofrendo grandes prejuízos. O conde entendeu, em seu rosto surgiu uma expressão de arrogante desprezo. Deus me guarde, querido sogro, que por minha culpa tenha tido prejuízos, disse o conde colocando um tom de brincadeira na voz. Compensarei o senhor a cada hora perdida, mas antes necessitarei de seu favor, amigo. Escreva a carta que vou lhe ditar. A cada palavra lhe pagarei 2 ducados. Ah, murmurou o barão, como que mudando de expressão e assumindo uma alegria celestial. Dite, Sr. Briand. O conde trouxe um porta-joias de ferro e o colocou na mesa. Quando ele o abriu, Darmi viu estar cheio de ducados, até a borda. Os olhos do barão brilharam com cobiça selvagem. Quando tiver acabado de escrever a carta, este porta-joias será seu, acrescentou Saurmont colocando diante do barão a folha de pergaminho e a pena. Darmi não vacilou. Escreveu, minha querida filha Diana. O terrível remorso me obrigou a ir embora para longe. O desespero e a vergonha não me permitiram vê-la. Os motivos de minha conduta indigna são bem mais importantes do que você possa imaginar, minha adorada criança. Não reprove seu pai criminoso. Estou passando momentos difíceis, procurando expiar meus erros. A noite de São Bartolomeu. 363. O conde não é completamente culpado como você pensa. Eu o levei a essa trama, concordei com seu casamento e, com meu título de pai, encobri essa desonestidade. Não tinha dinheiro e era preciso arrumá-lo e a pessoa que lhe revelou isso esqueceu de acrescentar minha carência, graças ao meu caráter irritadiço e impetuoso. Cometi no passado um crime abominável e o conde de Saurmont tem provas assinadas por minha mão desse crime cometido. Se você insistir na vingança contra o conde, e se forem revelados meus erros anteriores, então eu estarei perdido com ele, pois nossos destinos estão intimamente ligados. O desaparecimento de um levará fatalmente à ruína do outro. Diana. Imploro de joelhos, tenha piedade de mim. Se levar a queixa ao rei, tudo estará perdido. Mas tenho esperança em sua generosidade. Como seu pai não é criminoso comum, você não gostará que sua cabeça caia sob o machado do carrasco e o velho nome Darmi, também seu nome, seja para sempre difamado. O conde tem pensado que, com os longos anos de sua vida irrepreensível, ele reparou o passado está em tal desespero que a nada dá valor e poderá ser arrastado à ruína tanto quanto eu. Tendo escrito tudo isto sem pausa, o barão parou, e com ar preocupado coçou a cabeça. Com os diabos! Que coisas estúpidas e perigosas eu escrevi! Isto é uma besteira. Não sei se posso assinar. 364. Se está vacilando, rasgue a carta, antes que ela caia nas mãos de sua filha, respondeu Briand, pegando calmamente o porta-joias. O barão empalideceu. Mas que ideia é essa, querido Briand? Tenho coragem suficiente para transferir uma pequena mancha para meu honroso nome, se o assunto de que se está falando é para agradar um filho e amigo, disse ele, apressadamente assinando a carta e a passando ao conde. Esse, calado, aproximou dele o dinheiro prometido. Darmi apoiou as 2 mãos na caixa de joias, como receoso de que lhe atirassem. A propósito, eu esqueci de lhe dizer que recebi hoje uma carta muito importante e tenho de partir imediatamente. Vá, querido barão. Eu sei que assuntos importantes exigem sua presença. Mas antes me permita agradecer por toda a fidelidade de que me deu prova. Eles se beijaram. Acompanhando a visita, o conde perguntou onde ele iria. Angers, respondeu Darmi, saltando para a cela. Voltando a seu quarto, Briand segurou a preciosa carta e resmungou, zombando com desprezo, que felicidade ter tal sogro conciliador. Espero eu não estar enganado, contando com a generosidade da minha excelente esposa. Depois se apoiou à escrivaninha e cismou com aspecto preocupado. Antes de falar com Diana considerava indispensável se avistar com Lourença e acalmá-la, pois era perigoso irritar a megera.
sempre estranha influência o prendia essa noite de São Bartolomeu. 365 Mulher e, sem considerar a ira e a repugnância interior, ele constantemente voltava a Lourença. Considerando tudo isso, ele resolveu se dirigir imediatamente ao castelo d'Army. Já que o barão estava em Angers, então nada atrapalharia a explicação que, previa ele, seria muito agitada. Decidiu ser severo com Lourença. Não se sentindo agradado em ir a cavalo, ordenou aprontassem a liteira. Após algumas horas de cansativa viagem, chegou ao castelo d'Army, berço de seus crimes passados e de seus atuais inimigos. No antigo castelo havia poucos serviçais e ninguém avisou a proprietária de sua chegada. O conde se dirigiu diretamente ao quarto de Lourença. Repentinamente chegaram a seus ouvidos gritos e maldições horríveis. As vozes lhe eram bem conhecidas e ele logo compreendeu estar acontecendo entre o barão e a esposa uma cena. Briand murmurou maliciosamente, esquecendo estar ele na mesma situação. Ora, ele não se decidiu ir a Angers sem ter se avistado com sua cara metade. A senhora Lourença sabe excelentemente manter a disciplina. Por Deus, acrescentou, abrindo de súbito a porta. Ele lhe dará o relatório sobre o acontecido. Vai me libertar de detalhes aborrecidos. Vermelha como um pimentão, asquerosa e terrível em sua roupa suja e desarrumada, Lourença, enfurecida, sapateava e saltava no mesmo lugar, com tal força e ligeireza que era difícil imaginar em tal bola de carne. d'Army estava com o rosto vermelho, cabelos despenteados, gola rasgada, mostrando claramente estar espiando cruelmente ali o favor recebido no castelo de Saurmont 366 diante da presença do conde. O barão soltou algumas exclamações incompreensíveis e, gesticulando muito, se retirou do quarto. Pareceu a Briand estar ele aliviado com o aparecimento de Saurmont. Lourença, sacudindo suas pesadas bochechas, se lançou em direção do conde gritando: traidor! Assassino desprezível! Finalmente você apareceu! Briand, muito calmamente, trancou o ferrolho da porta, depois, dando-se conta da fúria, agitou o açoite de uma forma significativa no ar. O conde entendeu que desta vez deveria ser duro e corajoso. Além disso, nos ataques de raiva da baronesa, ele sempre perdia o poder. Ouça, Lourença. Não me irrite com seus gritos, disse interrompendo-a. Eu ainda estou muito nervoso para ouvi-los e posso facilmente perder o controle. É melhor conversar com calma. Somos pessoas inteligentes e nosso amor mútuo não sofre nem um pouquinho por causa desse casamento. Você sabe muito bem que os vínculos legais nunca me limitaram. Graças à nossa calma e comum segurança, eu devia insistir nesse casamento. Aliás, ele acrescentou sorrindo, eu reparei em parte minha traição. Eu por pouco não morri devido a um ferimento provocado em mim por esta admirável insensata. Conhecendo seu amor, eu apareci por aqui para recobrar as forças em sua presença. Será possível que você esteja pensando, querida Lourença, em que eu posso esquecê-la graças à mocinha ingrata? Diana não é mais do que um brinquedo, um simples passatempo. A noite de São Bartolomeu. 367 À medida que ele falava, o rosto de Lourença se clareava. Ela cruzou suas mãos carnudas e lágrimas fingidas rolaram de seus olhos. Pessoa repugnante, ingrata. Posso eu acreditar em suas palavras? Ele gemeu, sem dúvida. Que casamento pode perturbar nosso acordo amoroso? Olhe. E ele tirou do bolso uma caixinha. Esta joia era o meu presente de casamento para Diana. Depois do procedimento dela para comigo, eu a considero indigna de minha atenção e lhe peço usar esta joia escolhida com as melhores das intenções. Tendo ele se esclarecido completamente, Lourença se lançou ao pescoço do conde e o beijou ardentemente, sem levar em consideração a repugnância interna. Briand lhe retribuiu o beijo e, não modificando o aspecto sério, começou a observar como Lourença, com trejeitos diante do espelho, provava seu presente. Antes do almoço, a baronesa se lembrou subitamente de seu marido. É preciso chamar este velho imbecil, pessoa horrível. Ele está sempre tramando alguma coisa pelas minhas costas, mas eu tenho a fraqueza de amá-lo. João! João! Gritou ela com sua voz estridente. Venha! Venha!
Estou lhe pedindo. Logo surgiu a cabeça despenteada do barão à porta. Darmy olhou desconfiadamente para o quarto. Apenas quando Lourença lhe estendeu a mão e, com majestosa indulgência, repetiu que o desculpava, o rosto arranhado de Darmy se tornou claro e a paz amiga foi restabelecida. 368 J. W. Rochester. Todo o resto do dia Lourença se caracterizou por uma bondade angelical. Ela chamava Briande de seu querido genro. Com relação a Diana, falava com pura bondade materna e servia o barão cordialmente. Ele, com aparente deleite, devorava uma quantidade incrível de pratos. Se nenhuma nuvem perturbava a paz, o conde voltou para casa bem tarde da noite. No dia seguinte, Briande, de manhã cedinho, começou a se preparar para o importante e difícil encontro com Diana. Sabia que a jovem mulher estava bem de saúde, mas seu estado de espírito deveria ser terrível. Vestiu um traje rico mas sóbrio, de veludo preto, o que ressaltava ainda mais sua palidez mortal. Chamou o criado e enviou a esposa para lhe comunicar que iria conversar com ela dentro em pouco. Lhe deu a carta do barão para que entregasse a Diana. Quando lhe pareceu haver tido tempo para ela examinar o conteúdo da carta do pai, o conde se dirigiu aos seus aposentos e entrou, quase ao mesmo tempo em que o criado saía. O conde ordenou primeiramente a todos os criados abandonar os cômodos vizinhos. Diante da entrada do esposo, a jovem estava parada junto à janela e nem sequer se mexeu. Briande se aproximou e se inclinou gentilmente. Ele se sentiu visivelmente abatido com a mudança ocorrida nela. Seu rostinho infantil, comumente sorridente, tinha agora uma sombra dura de decisão. Ela não respondeu à saudação reverente de Saurmont. Seus olhos grandes e brilhantes se dirigiram a ele cheios de ódio, a voz lhe faltava, os lábios tremiam nervosamente e ela se esforçava dificilmente para vencer a agitação que a dominava, o que era bem visível. Por fim conseguiu se conter e pôs sua diáfana mão na carta do barão pousada no peitoril da janela. A noite de São Bartolomeu. 369. Com voz surda mas nítida, ela disse: esta carta, conde de Saurmont, me demonstra apenas ter eu um assunto a tratar não com uma, mas com duas desonestas pessoas, e, para infelicidade minha, uma delas é meu pai. Considerando sua idade e a denominação de pai que ele invoca, eu concordo em calar e não me dirigirei ao rei com exigência de justiça pelo delito doloroso perpetrado contra mim. Para meu silêncio coloco uma única condição: me restitua imediatamente a liberdade e me livre de ver sua odiosa pessoa. Esgotada, ela se calou. Quanto a Briande, mal escondia sua desagradável decepção com o resultado da carta do barão. Ele havia esperado melhor reação da parte dela. Mas, controlando-se rapidamente, disse friamente: estou vendo, minha senhora, que seu ódio implacável não se satisfez com o ferimento grave que me ocasionou. A respeito da carta de seu pai, desconheço o conteúdo. Se me permite lê-la, eu talvez compreenderei suas palavras. Com um olhar desconfiado e curioso, Diana entregou ao conde a carta. Ele a leu com interesse fingido, refletindo em seu rosto difícil surpresa. A mim parece, minha senhora, disse ele devolvendo a carta, que seu pai procedeu muito imprudentemente colocando-se em suas mãos. Sim, tudo o que ele escreve é verdade. Ele é o mais culpado e sempre me instigava para o mal, movido pelo sentimento de odiosa cobiça. 370. A noite de São Bartolomeu. 371. Minha juventude pode lhe servir de desculpa. Ao tempo de nosso primeiro casamento eu tinha apenas 20 anos, mas o barão era muito astuto e pobre. Expressão de indescritível sofrimento desfigurava o rosto de Diana. Vendo que Briande deu um passo em sua direção, ela imediatamente recuou. Fingindo nada ter notado, o conde continuava: não eu, mas seu pai lhe implora o silêncio. De mim mesmo não tenho a mínima intenção de incomodá-la, se você conseguir uma solução. Mas não aceite suas condições propostas. A senhora deveria entender que, para arriscar mais do que arrisquei, é preciso amar você até a maldição. Não pode recusar tão facilmente o que foi adquirido por preço tão alto. Não temo a morte e a vida têm pouco valor para mim. No momento estou cansado pois estive caçando uma lebre.
Aborrecem-me as eternas explicações de seu pai me extorquindo dinheiro e sua madrasta me impondo ser amante dela. Ambos me mantêm nas mãos devido ao infeliz segredo de meu passado criminoso. Uma bala sempre me livraria da justiça humana. Mas não quero morrer antes de me vingar. Vou me ocupar para que descubram todos os casos duvidosos do nobre barão Darmy. Ele, tendo trocado de roupa com o médico, estava dando veneno para minha esposa. É um covarde. Vão julgá-lo e cairá no patíbulo pela mão do carrasco. Bem o merece. Você quer ser livre, minha senhora, como se nosso ódio não permitisse nenhum compromisso. Bem, eu mesmo a conduzirei ao rei. Faça sua queixa e me acuse. Obrigue-me a reparar com a morte minhas faltas cometidas contra você. O conde se calou. Estava pálido, seus lábios tremiam. Com o olhar sombrio, apaixonado, ouvindo o som surdo e tremido da voz metálica de Saurmont, a terrível ideia de entregar o pai nas mãos do carrasco, provocaram em Diana uma horrível impressão. Ela fechou os olhos e, tremendo, se encostou na janela. Briande, de coração palpitante e ansioso, a seguia. Tinha posto tudo em jogo. Ter-se ele enganado com a generosidade de sua esposa? Seu ódio sacrificaria a cabeça do pai, conde de Saurmont. Eu vou me calar, murmurou Diana apertando ambas as mãos no peito estrangulado. Cortarei o cabelo para que tenha certeza de que nunca vou me ligar a nenhum homem. Apenas me permita ir embora. Briande balançou negativamente a cabeça. Você não me entendeu, Diana. Se considera a possibilidade de algum meio que a livre de mim. Perdê-la para mim é pior que a morte. Resolva, ou fica aqui como minha esposa ou a envio ao Louvre, ao rei. O rosto dela se cobriu de palidez mortal. Em verdade, em sua alma se passava amaríssima luta pela emoção demonstrada. Então, minha senhora. Estou esperando suas ordens. Vamos ou ficaremos aqui resignados? Perguntou o conde com a voz abafada pela emoção. Fico, murmurou ela, pálida como um papel. Ela não demonstrou a mínima resistência quando Briande a puxou para seus braços e a beijou ardentemente. Diana suspirou profundamente e abaixou a cabeça lentamente no peito do conde. Ele estremeceu. Somente agora ele notara que ela tinha desmaiado. 372 J.W. Rochester. Levaram Diana para a cama e imediatamente foram enviados mensageiros para trazer médicos. Todos eles, unanimemente, disseram ser a doença muito perigosa e previam um final mortal. Briande ficou fora de si. No limiar de sua felicidade a morte iria lhe roubar o ser tão querido. Tomando conhecimento de que o ilustre Ambrósio Parry se encontrava em Angers, o conde conseguiu por enorme soma que ele viesse ver Diana. Após algumas semanas de luta com a morte, a arte do ilustre médico conseguiu salvar Diana. E, certo dia, de manhã, a jovem adormeceu profundamente. Parry examinou atentamente, colocou a mão no ombro de Briande e disse seriamente: Senhor Conde, sua companheira vai viver. Mas me permita lhe dizer algo, não tenho direito algum, nem vontade de saber quais inquietações morais conduziram a jovem para tal perigosa doença, mas devo preveni-lo de que o estado dela exige tranquilidade completa e a mínima agitação lhe poderá ser fatal. Serão precisos longos meses para que a senhora de Saurmont recupere saúde. Suas palavras provocaram uma desagradável agitação em Briande, que, resignado, acatou todas as determinações do famoso médico. Diana estava se recuperando com imensa lentidão. Ela tinha se tornado muito fraca e irritadiça. Notando ser sua presença prejudicial à condessa, Briande evitava visitá-la para não retardar a recuperação. A noite de São Bartolomeu. 373 O barão seu pai tentava vir visitar a filha no período do delírio e, uma vez, quando ela estava consciente, só o simples fato de vê-lo lhe provocou convulsões. Por isso o pai também se abstinha de visitá-la. Inicialmente ele ficou visivelmente amargurado, mas isso durou pouco e logo voltou à sua vida dissoluta. Por esse tempo o conde recebeu da Espanha notícias da morte de um primo de sua falecida esposa que tinha deixado grande herança a qual ele tinha intenção de disputar com outro parente. Seu confidente o aconselhou a ir pessoalmente e acompanhar o andamento dos negócios. E o conde decidiu seguir este conselho.
Os preparativos para a partida foram rapidamente feitos. Mesmo na véspera, o conde enviou um recado a Diana, informando-a de estar partindo por alguns meses e solicitando-lhe permitisse conversar com ela. Ela o recebeu no gabinete contíguo ao dormitório. Magra e pálida, ela estava deitada no divã, amparada pelos travesseiros. O conde se comportava com reserva e respeito. Informando-a sobre os negócios que o levavam àquela viagem, ele acrescentou com contida emoção: estarei fora por quase um ano, Diana, e levo comigo uma triste convicção de que minha ausência vai ser para você o melhor remédio. Você será a real proprietária do castelo, seus